Olá, gente. Mais um videozinho aqui no canal para vocês, né? Eu não sei de onde vocês estão vendo esse vídeo agora. Qualquer coisa você pode deixar nos comentários. Vou contar um pouco do relato do que aconteceu comigo, né? Uma experiência que eu achava que eu nunca ia ter, né? Quero deixar aqui guardado o meu relato, né? De como foi que aconteceu, né? E foi assim. Eu descobri que estava grávida, certo? Óbvio, né? Só que assim, quando eu descobri, foi um misto de sensações, né? Porque a gente, quando descobre uma gravidez, é um misto de sensações, né? Com medo, preocupações, né? Coisas, muitas, e muitas entre outras coisas. Eu vinha pedindo a Deus, sim, para engravidar, né? Só que aí eu já tinha dito, Senhor, que seja no seu tempo, não no meu. Ok. Então, quando foi no mês de março, minha menstruação veio normal. No mês de abril, minha menstruação já não veio normal. Então, já não veio, quer dizer. Então, eu fiquei assim, né, minha menstruação. Ela foi bem certinha, bem regularizada, né? E para deixar bem claro para vocês, eu não estava tomando nenhum método contraceptivo, né? Deixar bem claro aqui para vocês. Então, eu estava, né, no mês de abril, eu treinando, né, e tal, com alta intensidade, direitinho. E até que chegou um dia, minha menstruação atrasou, eu estranhei. Deu 5 dias, ela não veio. Eu já fiquei assim, eu disse, minha menstruação não veio. Já faz 5 dias e nada. Isso no mês de abril. Eu disse aí, eu fiquei assim, né? Eu disse, será que eu tô grávida? Vou esperar até o dia 10, mais ou menos, pra ver se vem. Passou 5 dias, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias, minha menstruação atrasada. Eu tenho um aplicativo que eu acompanho minha menstruação, né? E já fazia 12 dias em atraso. E nada de descer. E eu sentindo aquelas cólicas, né? Umas cólicas assim, no útero, né? E, e assim, eu fiquei meio assim, eu disse, meu Deus, parece as cólicas que eu senti quando eu estava grávida de Evelyn, a minha filha de 11 anos. Aí eu disse, fiquei meio assim. Só que depois eu não queria acreditar, eu disse, não, acho que minha menstruação vai descer, né? Então aí eu contei para algumas colegas lá da onde eu treino, e elas, homem, se eu fosse você, eu fazia um teste e tal. Aí eu disse, não, vou esperar mais, né? Talvez desça. Na segunda-feira eu fui treinar e eu senti nessas cólicas, né? E eu sentindo, aí eu disse, não, quando for amanhã, que era numa terça-feira, eu disse, eu vou comprar um teste para tirar as dúvidas, né? Então, chegou terça-feira, fiz o treino, quando eu estava indo na academia, comprei o teste. Fiz o treino bem puxado, bem intenso, né? Bastante pulo, bastante salto, corrida e, enfim, eu tomando suplementos, né? Ainda não sabia. Aí, vim pra casa, quando cheguei em casa, eu fiz o teste. Simplesinho, né? Deixa eu ver aí. Esse daqui. Não sei se vai dar pra ver. E eu, aperreada pra ver, né? E só aparecia um. Eu disse, não, eu vou tomar banho. E quando eu terminei de tomar banho, que eu tava me enxugando, que eu olhei os dois tracinhos. Eu fiquei sem acreditar. Eu disse, meu Deus, não tô acreditando. Eu fiquei tremendo. Eu não filmei a minha reação. Não filmei. Era pra me ter filmado, mas não filmei. Né? Acontece. E aí, ok, né? Fiz uma surpresa pro esposo. Ele ficou feliz, né? Porque foi Deus que mandou, certo? Fiz uma surpresa para ele no domingo, ele achou muito bom, fiz até né, comprei os sapatinhos, botei uma caixinha com os sapatinhos, né, vocês. E eu fiz esse aqui, ó. Deu positivo. E o outro aqui, vou mostrar que não tava pegando bem. As duas listrinhas, né, os dois positivos, né, para fazer a surpresinha para ele. Fiz um textinho bem bonitinho. Então, né, fiz tal, a surpresa, mostrei pra ele, ele se emocionou, minha cunhada também. E aí, comecei a fazer o pré-natal. Fui pro postinho, fiz o pré-natal. Aí cheguei lá, né, e a enfermeira pediu pra fazer uma ultrassom obstétrica. Fui. Dia 10 de maio. Eu teria uma consulta no dia 28 de abril.
porque nas contas que eles faz lá, né, já tava dando que eu tava com de 7 para 8 semanas. Então aí eu fui, né, cartão da gestante tá aqui. Aí esse aqui é o teste de sangue que deu positivo, né? E eu fiz a primeira ultra. Aqui. Aí quando eu fiz a primeira ultra, né, que foi dia 10 de maio que eu fiz. Ao chegar lá, né? Só que antes de eu fazer essa ultra, antes de eu começar o pré-natal, eu senti fortes dores no pé da barriga. Umas cólicas muito fortes. Eu acho que eu senti essas cólicas umas 3 a 4 vezes, se eu não estou enganada. Então, eu não contei pra ninguém, não contei pro meu esposo, não contei pra ninguém. Fiquei pra mim, Deus. E eu disse, meu Deus, não é normal essas cólicas. Porque quando foi a minha primeira gravidez, eu não senti isso. Não tive essas cólicas, nada. Foi tudo ok, graças a Deus. E eu fiquei estranhando, né? E eu com medo de contar pro meu esposo, ele dizer, Camila, você tem que ir no hospital, porque não é normal, acho que tá acontecendo alguma coisa. Eu não queria ouvir da boca de ninguém isso, eu no meu pensamento, né? Então eu fiquei só pra mim com essas dores. Senti umas dores muito fortes, eu não conseguia nem andar, nem se levantar. Se eu até sentada era horrível de ficar. E deitada, de qualquer jeito que eu ficasse, não passava dor, né? Aí depois senti de novo essas cólicas. A última vez que eu senti a cólica foi num domingo. Numa quinta-feira, fui para o hospital mais uma colega minha, né? O nome dela é Luísa, fui mais ela. Só que aí eu não contei para ela que eu estava sentindo essas dores. Eu fui para acompanhar ela, né? Que ela estava passando mal, acompanhei ela. E antes de chegar ao hospital, mais ela, eu já tinha começado a sentir essas cólicas. Eu assistindo e sentindo essas fortes cólicas nos pés da barriga. Eu disse, meu Deus. Né, eu fiquei assim, perguntando o que deve ser, será que tá acontecendo alguma coisa, será que tá tudo bem? E eu muito ansiosa pra bater essa ultra, muito ansiosíssima, doida pra bater logo. Quanto mais rápido eu queria saber o que tava acontecendo, né? Não tinha contado pra ninguém dessas dores, certo? Cheguei em casa, ainda tava as dores, bem forte, só que tinha amenizado mais, passou mais quando eu me deitei de barriga pra cima. Passando isso, chegou o dia da ultra, fui bater a ultra, fui eu, meu esposo e minha filha. Chegando ao consultório, lá na clínica, eu, né, muito ansiosa para saber o que estava de fato acontecendo, né, no meu pensamento, que eu não tinha contado para ninguém. Fiz uma transvaginal, nunca tinha feito, fiz uma transvaginal, porque como estava muito novinha, não dava para ver no ultrassom, né, a ultrassom assim na barriga, não dava para ver, estava muito pequenininho. Aí fez a transvaginal, né, aí o médico ficou lá e eu olhando pra tela, preocupada, aperreada. Eu disse, meu Deus, eu quero ouvir o coração, né? Meu pensamento, dentro de mim, eu pensando, meu Deus, eu quero ouvir o coração do bebê, está tudo bem. Então já dá pra ouvir os batimentos? Aí ele disse, justamente é isso que eu tô tentando ouvir e não estou conseguindo. Eu já fiquei, né, ansiosa, eu já fiquei assim, eu disse, meu Deus, acho que aquela dor deve ter acontecido alguma coisa, o bebê deve ter morto, não sei, eu pensando várias coisas. Então, eu já fiquei preocupada e ele passou mais de 15, 20 minutos tentando ouvir o coração e nada. Foi a primeira ultra. Na ultra diz assim, né? Útero em AVF, aumentado de volume, contendo no seu interior um saco gestacional de localização e dimensões usuais para a fase da gestação, onde observa-se um embrião sem batimentos no presente exame, cujo comprimento cabeça-nádega CCN mediu 0,7 cm. Vesícula vitelina. Aí tem assim, conclusões, né? Gestação tópica, única com idade gestacional, ecográfica, estima em 6 semanas e 5 dias. Erro de mais ou menos 5, né? Sugiro reavaliar no prazo de
13 dias. Mostra, né, o embrião. Aqui, não sei se vocês estão vendo. Aqui. Ó, um bebezinho, né? E nada de batimentos cardíacos. Aí ele botou o retorno. O retorno é ultra e nunca consegue ouvir os batimentos cardíacos logo de primeira. Porque às vezes dá pra ouvir, às vezes não dá. Aí ele, né, disse assim, vou marcar um retorno, sempre quando aparece gestantes aqui, nesse mesmo caso que o seu, eu sempre peço um retorno, certo? E eu, né, tipo assim, ele não falou que o feto, que o embrião estava morto, não falou nada disso. Ele falou com outras palavras lá, né, disse, eu vou marcar um retorno, né, quem sabe no retorno a gente possa ouvir o coraçãozinho. E eu no meu pensamento, meu Deus, acho que aconteceu alguma coisa, e eu me segurei para não chorar ali, né? Então, ao sair da clínica, eu chorei muito. Chorei muito, 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 muito mesmo. É tanto que eu cheguei em casa, sair de lá até em casa chorando, né? Muito ruim. Quando eu cheguei em casa, meu esposo também chorou, né? Eu chorei muito, muito, muito. Foi um dia muito triste para mim. Eu sei que ele não tinha dito que o bebê estava morto, mas deu a entender, né, que sim. Deu a entender que sim. Pensando, né, meu Deus, chorei muito, 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 fiquei até com dor de cabeça, né, e tal. E nesse dia eu tive que ensaiar uma peça na igreja, né, pro Dia das Mães. Tive que ir, mesmo com dor de cabeça, tomei um remédio pra dor de cabeça, fui. Então, aí, quando foi na segunda-feira, dia 12, fui bater a ultra. Ele mandou o retorno, né, retorno, né, tá aqui a segunda ultra. Fui pro retorno, eu fui mais minha cunhada, ele não estava aqui na clínica aqui em João Câmara, ele se encontrava nesse dia numa clínica lá em Ceará Mirim. A gente foi para Ceará Mirim. A gente foi para Ceará Mirim, ao chegar lá, né, ele já fez logo assim, de cara uma transvaginal. Pronto, fez a transvaginal e deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Né, ó, dia 12/5, já do mês de maio. Já botou aqui, né, o nome, aí logo abaixo de onde tem conclusão, ele já colocou abortamento retido. Então, da primeira, nem da segunda. Então, eu creio que o bebezinho encontra-se sem vida, né, e eu me segurando para não chorar. Então, eu sugiro você ir no hospital para fazer o procedimento de curetagem. Então, a gente foi. Ao sair de lá, a gente foi no hospital. O hospital ficava logo próximo, assim, numa rua lá no finalzinho. A gente foi a pé. Ao chegar lá, a gente foi, né, a gente passou pela recepção. Ela perguntou o meu nome e tal, meus dados lá, né. Eles verificaram, a enfermeira lá verificou minha pressão estava ok. E nesse dia eu estava muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa mesmo, né. Então, com um pedacinho, aí chegou uma médica obstétrica. Chegou 2 nesse dia. Aí ela foi, olhou as 2 ultrassom, a primeira e a segunda, ela olhou e disse, né, que assim, eu não posso realizar um procedimento em você sem saber o que de fato está acontecendo. Eu peço mais uma vez que você vá para casa, né? Ela me contou, né, tá, eu falei das dores e tudo, disse a ela que estava sentindo as dores, sentia as cólicas fortes, e ela disse, só que essas dores é dores de abortamento. Só que nós temos medo de fazer o procedimento e ao realizar, a gente descobrir que o bebê estava vivo, né? É um erro pra gente. Então, eu aconselho você ir para casa, né? E que é normal, poucas semanas, não ouvir o coração. Se ouve de 7 a 8 semanas, eu já fiquei mais aliviada, já fiquei mais tranquila, né? Já mais aliviada. Vim para casa, trouxe as outras do vim para casa, já fiquei mais animada, né? Mas aí, Camila, você sentia sintomas de gravidez?
Não, eu não senti nenhum sintoma. A única coisa que eu vi que de fato eu estava, né, desconfiando que estava grávida, porque eu fiz o teste e minha menstruação tinha faltado, estava em atraso 12 dias. Então eu não sentia enjoo, sono, nada. Nada que me fizesse enjoar para eu vomitar. Nada, 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 nada. Então eu só sentia os meus peitos todo dolorido. Todo dolorido, dolorido, era dolorido. Então eu contei pra médica, né? Então vá pra casa, vou pedir para que você faça uma transvaginal, né? Então, dia 20 de maio, certo? Uma terça. Então, eu fui pra casa, vim, fiquei mais aliviada, né? Tava tudo bem, tudo ótimo. Depois que ela tinha falado que era normal, não houve suspeição, não. Na terça-feira, dia 20, né? Eu orava a Deus, né? E sempre tendo fé no meu coração para que tudo se encaminhasse bem, né? Para que o bebê evoluísse bem. Então, eu saí de casa, né? Meu esposo foi mais eu. E quando eu saí de casa, eu já estava tão com fé, tão achando que ia dar certo, que eu não levei nem bolsa com roupa, nada. Eu só fui com minha bolsinha com os documentos dentro. Tal. Só que parecia que meu esposo já estava adivinhando, né? Que já sabia que não ia dar certo. E minha cunhada também, né? É tanto que ela já foi prevenida. Ela já foi com uma mochila e eu já tinha deixado lá um vestido, umas roupas minhas, né? Então, quando eu fui bater essa outra, fui bater a transvaginal em outra clínica, bati a outra lá e a médica falou, explicou bem direitinho: mãe, olha, me mostrou direitinho, tá aqui, ó, aqui você está grávida, sim, tá aqui o saco gestacional, tá aqui o bebê, tem um bebê aqui, ela disse, né? Tem um bebê, só que eu não escuto os batimentos cardíacos. E eu fiquei prestando atenção no que ela dizia. Aí ela botou um negócio lá que chamava dope, sei lá, um negócio lá que ela vê que botou. Aí ela disse: olha, esse bichinho que eu tô botando aqui, ó, esse quadradinho, no seu útero, você tá vendo esse negocinho colorido? Aqui tá passando sangue. Só que quando eu já aumento, dou o zoom e boto no bebê, não tem. Você tá vendo? Eu digo: tô vendo. Aí eu já fiquei meio assim, né? Meio triste. Ela disse: então, pronto. Então, eu aconselho você ir para um hospital, fazer o procedimento de curetagem, né? Ou então, se você quiser esperar seu corpo expulsar, né? Só que aqui eu tô vendo que é um aborto retido. Aí eu contei a ela que tinha sentido as cólicas, né? E tal, ela disse: pronto, então aí você já estava abortando, não sabia. Eu disse: eu sabia que tinha algo acontecendo, mas não sabia que era aborto. Ela disse: pronto, então esse abortamento retido quer dizer o quê? Que o bebê, você abortou, só que seu corpo não expulsou o embrião, o feto, né? Ela disse. Eu digo: entendi. Aí ao sair de lá, saí muito triste, chorei. Aí ao sair de lá, a gente já foi diretamente pro hospital. Pegamos o carro e foi diretamente pro hospital de Ceramirim. Quando chegou lá, eu já não cheguei assim mais nervosa e nem com medo, porque eu sabia que todo o tempo Deus estava ali comigo, firme e forte do meu lado. Então não tive medo, né? Então eu fui, cheguei lá, né? A gente foi pra triagem, tal, verificou minha pressão, eles perguntam lá se a pessoa tem alergia com medicamento, eu disse que não. Aí o médico não tava lá, a médica que me atendeu da outra vez, estava o médico. Ele explicou, né? Olha, você teve isso, foi um aborto retido. Aborto retido acontece de que você sente forte cólica, né? E aconteceu o aborto. Só que o corpo não expulsa, né? Só que o meu, eu senti as cólicas e em seguida era o sangramento marrom, né? Sempre aquele sangramento marronzinho e tal. E ele disse, né? Então é o aborto retido é assim. Quando o corpo não expulsa, você tem que fazer o procedimento de curetagem. Ok. Aí eu fiquei lá, eram umas 11 horas quando eu cheguei lá, mais ou menos quase meu dia. Eles já me internaram, almocei,
Depois do almoço, eu fiquei em jejum, não poderia comer e nem beber mais nada, nada. Aí eu, ansiosa, não almocei tudo, né? Porque eu tinha se alimentado ao sair de casa. Então, eu fiquei muito ansiosa e não comi. Mas sempre ali, Deus do meu lado, eu sentia Deus do meu lado, porque eu não estava em nenhum momento nervosa, nem com medo, nem frustrada, nem nada. Deus estava ali acalmando meu coração naquele exato momento, né? Então, fiquei lá e tal, aí me botaram no soro, fiquei lá recebendo soro, e eu gosto muito de tomar água, inclusive vou tomar agora. Então, como eu gosto muito de tomar água, eu estava sentindo falta de tomar água. Eu dizia, eu tô com sede e não podia tomar. Aí eles, né, fecharam um pedacinho, aí eles introduziram 4 comprimidos, né, introduziram. Aí ele mandou esperar um tempinho, né, eu não se levantasse, ficasse deitada, para os comprimidos não descer. Aí, então eles introduziram aquele comprimido para fazer para abrir o colo do meu útero para acontecer a expulsão, né? Para dilatar o colo do meu útero para abrir para acontecer a expulsão do bebezinho. Então eu fiquei lá deitada. Aí quando passou acho que uns 10 minutos mais ou menos, acho que eram umas 4 horas, 5 horas da tarde mais ou menos, eu senti umas fortes cólicas. Umas cólicazinhas bem chatas no pé da barriga. Bem chatinha mesmo, bem fortezinha. Só que eu aguentei, Deus ali comigo, me fortalecendo, me segurando para eu aguentar. E a todo momento Deus do meu lado, né? Então, quando eu senti essas cólicas, a enfermeira veio, fez o toque e disse que estava tudo ok. Meu colo do meu útero já estava dilatado. Então, ela disse que o procedimento ia acontecer às 19 horas, às 7 horas, né, da noite. E eu, ok, beleza. E Deus comigo, fortalecendo eu para que eu não venha chorar, não, né? E lá no hospital eu via muitas mulheres, né, com o bebezinho nos braços, muitas chegaram com dor para ter seu bebezinho. E é muito frustrante você chegar, né, ver essa cena e você parar e raciocinar, meu Deus, eu entrei aqui, mas não vou sair com o meu bebezinho, né? Igual muitas estão vindo e estão saindo com seu bebê e eu não. Só que eu fiquei triste, mas não para chorar, e Deus ali me acalentando, me acalmando, tudo no controle de Deus, o tempo todinho. Quando foi às 7 horas da noite, eles me levaram para o centro cirúrgico, né? E botaram a toquinha no pé e tal. Então, já fui diretamente para o centro cirúrgico. Eram as 7 horas. O procedimento não demora, mais ou menos uma meia hora, mais ou menos. Tomei uma anestesia hack na coluna e Deus comigo. Eu dizia, Deus, segura minhas mãos, que o Senhor me faça forte, esteja comigo aqui do meu lado, né? E Deus o tempo todo do meu lado. Eu senti Deus ali, a todo tempo, desde a hora que eu cheguei no hospital, que Deus ali. Eu sei que Ele estava comigo ao sair de casa e até o hospital, o tempo todinho ali. Eu não estava com medo, né? Nem insegura, nem nada, só confiante que tudo vai dar certo. Aí depois eles aplicaram anestesia, depois de anestesia o médico veio, me deu um sedativo para me dormir. Ao aplicar o sedativo, né, na veia, no soro, botando o soro lá, então eu já amoleci a cabeça e já peguei no sono. Então foi, assim, pra mim eu acho que foi muito rápido, porque foi só questão de eu fechar o olho. Quando eu olhei, quando eu me acordei, já vi os maqueiros me trocando de cama. Eu olhei assim, eu tava lesinha, o efeito, né, do sedativo, muito sono, sonolência, os olhos meio turvos e minha perna dormente ainda, né. Demorei um pouquinho numa sala lá, até eu voltar a sentir as minhas pernas. E logo após fui pra a outra sala lá, né, onde minha pequena já estava esperando. Aconteceu tudo bem, e ao chegar lá na sala,
Eu fiquei, tinha outra mulher também que fez o mesmo procedimento que eu, só que o dela já foi um aborto espontâneo. Ela tinha mais idade, né, do que eu. E eu estava acompanhado com o esposo dela e eu com minha cunhada. Então, ao chegar na sala lá, eu já peguei no sono. Eu vim me acordar, acho que era, não sei se era meia-noite, 1h da manhã. Tomei um Buscopan, me deram um Buscopan pra caso eu sentisse dor. Tomei. E eu já estava sentindo minhas pernas, só minha bunda que estava dormente. Eu senti minha bunda dormente. Então, eu comi, eles me deram um copo de suco de cajá, uns biscoitos maisena, comi. Só foi aumentar minha fome, porque eu estava morrendo de fome e muito sede. Então aí no outro dia eu tive alta, graças a Deus. Né? Na noite, no outro dia de manhã, assim umas 9, 10 horas eu tive alta. Eu saí de lá do hospital, era 1h, ainda almocei lá. Eu tava com muita fome, almocei. Comi todinho, comi lá. Comer de hospital não é ruim não. Não é muito bom não, né? O povo diz, mas eu comi. Me alimentei lá. E vim pra casa. Com a graça de Deus. E eu estou contando contando pra vocês agora, né? Porque eu acho que se fosse um dia depois, eu não teria contado direito. Porque eu estava muito fragilizada, né? Cheguei em casa, eu só fazia chorar e sem entender o porquê que tinha acontecido isso comigo, né? Eu ficava pensando, meu Deus, porque eu tive que passar por isso e tal, né? E é isso. Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe de nada, né? A gente acha que os planos da gente é maravilhoso, a gente planeja algo perfeito, né? Só que nunca é do mesmo jeito que a gente planeja. Tudo tem a vontade de Deus. Então eu vim pra casa e passei a semana, porque eu olhava minhas fotos no hospital, eu chorava, cheia, soluçava. Tava muito fragilizada, mas sempre orando nas madrugadas, pedindo a Deus para que Deus me consolasse, que Deus me fizesse forte, né, para que eu não viesse ficar depressiva. Então eu tive que ficar de resguardo, um resguardo sem um bebê, né? Então hoje é dia 26 de junho e dia 20, sexta-feira passada, fez um mês que eu perdi meu bebê. Um mês que aconteceu isso na minha vida. Mas para a glória de Deus eu estou aqui, né, com saúde, viva, né? A gente tem que agradecer a Deus todos os dias pelo que acontece com a nossa vida. Às vezes coisas que não dá certo a gente tem que agradecer a Deus também, né? E é isso. Então, esqueci de mostrar a última ultra que eu fiz, né? A última ultra que eu fiz. Ele deixou de se desenvolver com 6 semanas. Ele deixou de crescer, né? Com 6 semanas e 5 dias. Aqui é o saco gestacional, né? Essa parte preta. E aqui bem pequenininho é o bebezinho. Aqui bem pequenininho. Aqui dá pra ver melhor. Bem pequenininho o bebê. E é isso, né? As coisas de Deus são assim. A gente não entende agora. Mas mais lá pra frente a gente vai entender, né? Então é esse o relato do meu aborto que eu tive. Falando um pouco aqui do que aconteceu, né? Eu não consegui me expressar logo após que aconteceu, porque eu não conseguia nem falar. Se eu tocasse no assunto, eu já chorava. E agora eu me senti preparada e forte, né? Porque Deus me fez forte, né? Então, é isso. E eu quero que... E esse vídeo também vai servir para várias pessoas que estão passando por isso, né? Pessoas que aconteceu a mesma coisa. E eu creio que Deus, né, vai mandar outro bebezinho saudável, né? Vai ser o bebê arco-íris. Porque eu via muito na internet as mães, né, que teve aborto e logo após 1 ano, às vezes até 7 meses, 6 meses, 7 meses, engravida e tem o bebê arco-íris. E eu ficava pensando, digo, meu Deus, acho que deve ser uma dor muito... Não deve ser muito ruim sentir o que essa mãe está passando nesse momento, né? Eu ficava
pensando assim, né? E agora Deus fez com que acontecesse comigo, para mim sentir de fato o que é. É muito triste, é muito ruim, né? Às vezes aqui e lá eu fico triste, né? E não foi em questão, o aborto não foi em questão de eu ter pegado peso na academia, não. O médico disse que que eu ficasse despreocupada, que não foi isso. Eles querem uma má formação mesmo do bebê, e o corpo entendeu e rejeitou, né? Mas é isso, né? Então eu quero desejar aqui para as mães que passaram pela mesma situação que eu, creiam em Deus, e Deus vai fazer um milagre em nossas vidas, eu tenho certeza, porque Deus é o Deus do impossível. E o que é impossível para a gente, para Ele é questão de tempo, né? A gente não consegue fazer o impossível, só Deus. Então vocês creiam que tudo vai dar certo, se cuidem, tomem as certas vitaminas, né? Porque o médico disse que se eu quisesse engravidar novamente, eu teria que ter essa pausa de 3 meses para poder engravidar. E se eu quisesse ir para o médico fazer exames para saber, às vezes é besteira, né? Então é isso, meninas. Eu tenho que dizer para vocês, sejam fortes, né? Que Deus vai mandar o nosso bebê arco-íris, em nome de Jesus. Então, vocês curtem, comentem bastante, né? Vocês se inscrevam no meu canal, né? Vou deixar também o meu Insta para vocês me seguirem lá também, que às vezes eu posto coisas lá, né? Às vezes posto, às vezes apareço, às vezes não apareço. E é isso. Então, quero deixar aqui um forte beijo e abraço para vocês.